porque a esquerda não identificou como de esquerda. É. Mas era, obviamente, progressista. Eram pessoas que pediam mais direitos. Isso está no nosso campo, né? Claro, e apesar da Dilma ser a presidenta, né, na época, era uma crítica a ela também. Era uma crítica também a ela, ao sistema todo. Mas quando a gente olha... E aí eu fiz uma coisa na tese que está nesse livro. Eu fiz um levantamento e uma análise de mais de 6 mil cartazes que estavam expostos nas ruas. Então, foi um negócio trabalhosíssimo. A gente montou uma equipe, fiz um crowdfunding, levantou um dinheiro, pagou bolsista, estagiário, programador. E a gente levantou esse cartaz e aí transcrevia. Hoje com IA seria mais fácil, mas a gente transcrevia cada um deles assim, na mão, né, para falar. Educação padrão FIFA. Então a gente transcrevia essa frase e a gente punha as categorias. A categoria era crítica à Copa do Mundo, porque tinha uma crítica implícita, e a favor de mais políticas para a educação. E aí a gente põe categoria em cada um deles. E no final a gente pôde, então, olhar, pô, o que se falou mais, né, nessas ruas, nesses 6 mil cartazes, em mais de 20 cidades que a gente capturou e tal. E o que se falou mais foi transporte. São 4 grandes grupos, assim, né? O primeiro era transporte mesmo. E isso não se vê só na minha pesquisa dos cartazes, a gente vê também no Ibope, Datafolha, do período e tal. Depois era a questão de crítica à Copa do Mundo. Depois era educação e saúde. E, por fim, essa questão da corrupção. Ainda assim, a gente tinha outros temas mais difusos, como o direito à manifestação, que aparecia muito, e já tinha uma agenda progressista de gênero, principalmente de gênero e anti-LGBTfobia. Isso. Então, assim, já tinha aqueles cartazes que eram Feliciano, o doente é você, porque o Marco Feliciano era aquele político que queria fazer a cura gay. Então já tinha isso não era pequeno, não era insignificante. Mas, por fim, nos cartazes, quando a gente olha para os políticos que aparecem, o Marco Feliciano recebe mais críticas do que a Dilma Rousseff. Então, assim, você tinha mais crítica a um deputado federal conservador do que a presidente da República, que seria naturalmente o alvo maior, né? Maior, porque é a figura que está em maior evidência. Né? Você tem muita crítica aos prefeitos, ao Márcio Lacerda, ao Aécio Neves, Sérgio Cabral no Rio, Geraldo Alckmin em São Paulo, Haddad. A crítica estava muito difusa, mas ela não era antipetista. Mas ela virou, né? Mas, assim, aí depois a gente tem uma outra fase, 2015, após a eleição de 2014, aí a gente começa com um movimento antipetista, com uma clivagem esquerda-direita, que não era a clivagem de 2013. Perfeito. A clivagem de 2013 não era esquerda contra direita, era o povo contra uma elite que está fazendo do país roubando e fazendo, não permitindo avançar os serviços públicos, etc. Isso. Mas era muito difícil, né? Era difícil identificar de quem que era. Difícil identificar. E como não era a clivagem natural esquerda-direita, muita gente da esquerda ficou confusa. Isso. Porque aparecia um jovem de camisa do Brasil, escrito Educação Padrão FIFA, às vezes com uma máscara autonomista na cara. O cara falava, esse cara é coxinha ou ele é autonomista? Então os símbolos estavam embaralhados. Ele não usava o protocolo tradicional da esquerda, ele não estava de vermelho, boné do MST. Isso, o MST foi depois, inclusive, né? Ajudou a organizar algumas manifestações. O MTST em São Paulo, por exemplo, do Boulos, né? O Boulos surge para o Brasil nessa época, né? Verdade, bem lembrado. Hoje ele é uma grande figura política no Brasil, ele surge a partir desses protestos. Claro que ele já trabalhava há muito tempo, mas ele ganha notoriedade, né? Eles chamavam para a rua, mas a manifestação ficou porosa. E aparecia muito jovem, Elias, que estava indo na manifestação pela primeira vez na vida. Qual que era o último grande ciclo de manifestação no Brasil? Era o Collor. 92, fora Collor. Quando você pensa, 92, 2013, passaram-se 21 anos. O cara que tem 18, 19, 20, 21, 22, ele nunca viu uma manifestação na vida dele. Ele está indo pela primeira vez. Então, assim, às vezes o que você chamava de coxinha era uma pessoa que estava no início da formação política dela. Ela estava no início de uma caminhada, né? E precisava ser acolhida e não repelida. Perfeito. Então acho que foi muito desafiador isso tudo aí.